Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, uma excelente manhã de quinta-feira para todos nós, que hoje possamos estar com o nosso coração aberto para Jesus, para que cada ato, cada palavra, cada pensamento nosso possa ser um reflexo do Cristo, que o nosso coração hoje ele possa ser preenchido de muita boa vontade, de seguir o caminho com Jesus, meus irmãos, de mãos dadas com Cristo, pois todos nós somos ainda almas muito imperfeitas. Então a gente carece muito da boa vontade, do bom ânimo de seguir com Jesus. Precisamos ter a força, aquele ânimo no espírito de caminhar com Cristo, nos esforçando diariamente e a cada momento para viver os ensinamentos do nosso amado Mestre Nazareno. Que hoje essa boa vontade, esse bom ânimo possa tomar conta do nosso interior. Olha, meus irmãos, nós desejamos a todos um excelente dia. Estamos aqui hoje iniciando esse momento de partilha, de uma reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós iremos começar aqui com uma parábola de Jesus, a parábola do mal rico. É muito bonito nós olharmos as parábolas de Jesus que ele contava, porque o Cristo, ele colocava numa simples história um fundo moral muito transformador para todos nós. Então hoje essa parábola do mal rico, ela também contém um fundo moral transformador para o nosso espírito. Basta que a gente abra o nosso coração para acolher essas palavras de Jesus. Olha, meus irmãos, essa parábola a gente encontra ela lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a 31. Mas hoje aqui a gente vai contar brevemente com as nossas palavras esta parábola para todos nós, a qual Jesus conta sobre um homem muito pobre, um homem muito simples, chamado Lázaro. E este homem, ele ficava deitado à porta de um homem muito rico. Então Lázaro, ele tinha muitas feridas, ele estava muito doente. Lázaro, ele vivia realmente numa miséria material muito grande. Ele não tinha o que comer, ele não tinha onde dormir, Lázaro não tinha nada. E ele ficava ali, na porta de um homem muito rico, para ver se ele conseguia receber um amparo, receber uma ajuda. Só que este homem muito rico, meus irmãos, que se vestia de uma forma assim, muito esplêndida, esse homem muito rico, que era querido por todos, ele possuía muitas coisas e ele não ajudava em nada Lázaro. Ele via sempre Lázaro ali, caído, bem no chão, e ele não ajudava. Fechava os olhos para aquele amparo, dava, digamos que assim, as migalhas dele, aí ele dava para Lázaro. Esse homem muito orgulhoso, muito ganancioso, muito avarento, assim ele conduziu a vida dele, fechando os olhos para aquele irmão que estava caído bem na frente dele. Só que o que aconteceu? Chegou o momento de Lázaro retornar para a vida espiritual. E quando ele retorna para a vida espiritual, ele vai para um lugar mais feliz. Como é dito lá na parábola, Jesus diz que ele vai para o seio de Abraão. Então a gente pode compreender que Lázaro, ele vai para uma esfera espiritual, assim a gente pode compreender hoje com o esclarecimento da doutrina espírita, que ele vai para um lugar mais feliz, uma esfera espiritual mais tranquila. Bom, também chegou o tempo do homem rico deixar as vestes materiais, tudo que ele acumulou materialmente e retornar para a vida espiritual. Só que quando o homem rico chega lá na vida espiritual, ele vai, como é dito aqui na história pra gente, ele vai para um lugar muito atormentado,
como que se diz, cheio de chamas. Um lugar que hoje, com o esclarecimento da doutrina espírita, a gente pode compreender como quase um umbral. Um lugar ali doloroso. Um homem muito apegado às coisas materiais, então ele vai para um lugar sofrido, doloroso. Um lugar que harmonizava com o que ele tinha no coração dele. Só que ele olha e ele vê que Lázaro está num lugar muito melhor que ele. E olha onde ele estava. Num lugar agora de sofrimento e de ranger de dentes, como Jesus gostava sempre de pontuar isso, ranger de dentes. Olha, meus irmãos, a gente resumiu aqui um pouquinho da parábola, ela ainda se estende, mas vamos focar aqui nesse ponto para nós refletirmos sobre essas duas situações, essas duas entradas na esfera espiritual. O homem rico, ele queria ir para uma esfera espiritual mais elevada quando ele vê Lázaro lá, digamos assim. Ele queria ir para uma esfera espiritual mais feliz. Será que ele queria manter a felicidade passageira que ele tinha lá na terra com as coisas materiais? Bom, só que o coração dele se harmonizava justamente com a esfera espiritual, o lugar espiritual para qual ele foi, que ainda era de sofrimento, que ainda era de ranger de dentes, que ainda era um lugar de muitas sombras. Mesmo que esse homem rico, como Jesus coloca, durante a vida terrena dele, ele pudesse aparentar uma pureza através das vestes limpas, ele pudesse aparentar uma felicidade, uma alegria, mas que eram passageiras. Olha, meus irmãos, este homem da parábola de Jesus, um homem rico, ele tinha muita fartura, mas era muita fartura exterior, muita fartura das coisas materiais enquanto ele estava na terra. E ele não tinha nenhuma fartura espiritual no caminho do bem. Ele possuiu muitas coisas materiais, mas se esqueceu de conquistar os tesouros espirituais. Então, quando ele chega na vida espiritual, no lado espiritual, ele percebe que ele não tem nada aurido de espiritual no caminho do bem, de conquistas espirituais. Por isso que o coração dele irá se harmonizar com aquelas esferas mais sombrias, ainda carentes das grandes virtudes, dos sentimentos nobres, das conquistas eternas do espírito. Em contrapartida, Lázaro, que não tinha nada materialmente falando, era rico das conquistas em espírito. Era rico dos bons sentimentos. Por isso, Lázaro, o coração dele, quando ele adentra na vida espiritual, se harmoniza com as esferas mais altas, mais felizes, mais harmoniosas. Meus amados irmãos, essa história de Jesus, imagina, ela foi contada há 2000 anos atrás. Mas hoje, com o esclarecimento da doutrina espírita, é uma história assim que tem uma riqueza de ensinamento para todos nós e é tão claro porque marca em nosso coração que, meus irmãos, as verdadeiras conquistas são as do espírito, não são as coisas materiais. As coisas materiais, as coisas físicas, elas têm sim seu valor e são importantes para a nossa caminhada, mas não serão elas que irão ditar o nosso crescimento espiritual. Não são as nossas conquistas materiais que irão ditar a nossa pureza no coração, ou a elevação do nosso espírito, ou os aprendizados morais. Meus amados irmãos, todos nós temos a nossa estadia aqui na Terra, o nosso tempo de chegada, mas também temos o nosso tempo de partida. E somente Deus, nosso Pai, sabe quando será esse tempo da partida. E, meus irmãos, se olhássemos hoje para o nosso coração, se hoje fosse o nosso retorno para a vida espiritual, o nosso último dia aqui na vida física, se fosse hoje, quais seriam as conquistas que nós levaríamos para a vida espiritual? Talvez a gente tenha conquistado muitas coisas materialmente, mas também conquistamos espiritualmente.
Se hoje fosse realmente o nosso último momento aqui na vida física, o que a gente levaria ao partir para a vida espiritual? O que levaríamos conosco? E o que o nosso coração se harmonizaria lá na vida espiritual? Quais sentimentos nós carregaríamos conosco? E quais seriam as esferas espirituais que se harmonizariam com o que está no nosso coração hoje? Meus irmãos, não deixemos para amanhã e nem para depois, para aurir a harmonia e a paz no coração, as virtudes e os sentimentos nobres. Olha, o homem rico, na parábola de Jesus, ele queria ir para uma esfera espiritual tranquila, serena e pacífica, mas sendo que ele nem tinha nem essa paz dentro do coração dele. Como que ele iria para uma esfera espiritual mais feliz, mais pacífica, mais harmônica, se ele não vivia esse amor dentro dele, essa paz dentro dele, essa harmonia dentro dele? Então, o que estamos vivendo hoje em nosso coração? E será com qual esfera espiritual que nós iríamos nos harmonizar se não estivéssemos aqui? Refletindo sobre isso, meus irmãos, chegaremos exatamente no ponto do que precisamos ainda cultivar, o que precisamos trabalhar em nosso interior, quais são as conquistas eternas do Espírito que precisamos nos dedicar. Porque todas essas conquistas materiais, elas são apenas um empréstimo de Deus para todos nós. Elas não são verdadeiramente nossas. É só um empréstimo de Deus para nossa caminhada passageira aqui terrena. Por isso a gente não leva nada disso com a gente. A gente leva é o que a gente auriu por mérito próprio no nosso coração. Então o que a gente vai levar? O que levaríamos hoje para a esfera espiritual? Porque o lugar aonde adentraremos no estado da erraticidade, na esfera espiritual, será de acordo com o que está no nosso coração, com o que está harmonizando com os nossos pensamentos, com os nossos desejos. Bom, meus irmãos, não terá como sermos como um homem rico, desejarmos algo, mas a gente não auriu isso no coração. Essa história de Jesus tem muito ensinamento para todos nós, não é mesmo? Que possamos levar essas palavras, esse ensino do coração de Jesus para os nossos dias, para a nossa caminhada, que possamos nos dedicar a aurir o que é eterno, o que é valoroso espiritualmente falando. Olha, meus irmãos, essa nossa mensagem, ela foi inspirada lá no nosso capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Essa passagem, Allan Kardec coloca esta parábola para todos nós, então a gente também compartilhou ela aqui hoje. E é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.